Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Hoje no Ar, o programa de entrevistas do Grupo Hoje de Comunicação. Nosso convidado de hoje é o secretário de Saúde de Suzano, Pedro Isch. Ele é formado em Gestão Ambiental pela Universidade de Mogi das Cruzes e atuou como comerciante suzano por muito tempo de sua vida. Em 2017 passou a integrar a Secretaria Municipal de Saúde como assessor estratégico. Em 2020 foi eleito vereador com 3.437 votos e em 2021 foi nomeado secretário municipal de saúde de Suzano. Seja muito bem-vindo, secretário Pedro. Obrigado, Léo. Obrigado a todos que estão nos acompanhando pela internet. Queria fazer um agradecimento especial a toda a equipe aqui do Suzano hoje, em nome da Neuza e do Walter. Dizer que a gente está à disposição aqui para fazer uma boa entrevista aqui e elencar os avanços não só do governo, mas como da saúde também. É um nosso prazer receber você aqui e especialmente agora falando sobre algo que ocorreu nos últimos dias, você foi agraciado com a medalha Antônio Marques Figueira, a maior honraria da cidade de Suzano, depois de uma indicação do vereador Marcel da ONG. Eu queria que você contasse um pouco pra gente como é que foi o sentimento de ter recebido essa medalha, de ter recebido essa honraria. A gente fica muito feliz, né, Léo? Porque a medalha Marques Figueira, né, eu até disse no dia da Câmara que ela não é uma conquista pessoal minha, né? Eu acho que é de toda a equipe da saúde, né? Porque a honraria é um mérito que a gente recebe através do vereador, né? E esse mérito foi de todo o trabalho que a gente conseguiu executar, né? De 2020 até os dias atuais, né? De todo o esforço da secretaria, dos profissionais que ali trabalharam, não só no período de pandemia, que foi um período desafiador, né, tanto para mim quanto para a Secretaria de Saúde, mas que vem fazendo acontecer, vem fazendo com que a saúde melhore a cada dia. É óbvio que a gente sabe que tem bastante coisa para melhorar, mas a gente também reconhece o crescimento que teve. Então, para mim foi um grande prazer receber essa medalha. Eu fiquei muito feliz, a minha família pôde estar lá e compartilhar, meus amigos também compartilhar desse momento. Agradeço até inclusive o vereador Marcel e todos os vereadores que aprovaram essa propositura, né, que me deu a medalha Antônio Marques Figueira, e para mim realmente é um selo de reconhecimento de todo o trabalho da Secretaria. E falando na Secretaria, recentemente a Saúde lançou um comunicado destacando a necessidade da vacinação contra a Covid-19. Às vezes o pessoal acha que é um assunto batido, mas é algo que a gente tem que ressaltar. Porque segundo dados do São Paulo Covid Infotracker, o estado de São Paulo teve um aumento de 35% dos hospitalizados por Covid, principalmente no último mês de setembro e outubro. E a adesão à vacinação à Covid também teve uma queda. Essa queda também teve aqui em Suzano. E como impedir que o coronavírus volte a incomodar a gente aqui? Eu estava falando, inclusive, hoje, a gente fez uma ação em alusão ao Novembro Azul, e eu estava até na garagem fazendo uma ação interessante com os homens que estavam lá, e eu fiz até uma fala que eu tenho compartilhado ela, né? Nós vivemos num país muito campanhista na questão de saúde. Então, assim como as vacinações, a gente fica muito no foco do que está aquela doença. E não era para ser assim, né? A gente tinha que ter a ciência de que a gente precisa se vacinar, de que a gente precisa se cuidar, que a gente precisa ir ao médico, né? E aí a gente reforça, claro, os dados que estão aqui. A vacina já comprovou para nós, né, que é uma maneira eficaz, né, de se proteger contra o coronavírus, mas a partir do momento que você tem uma baixa tanto na mortalidade quanto no contágio, as pessoas acabam se preocupando menos. Então, por isso que a gente tem que reforçar a questão da vacinação. E a gente vem notando que, principalmente o público jovem, né, Léo, que é um público que é importante se vacinar, porque é o público que está no ônibus, é o público que está no transporte público, é o público que está na rua, que está nos barzinhos, nas baladas de madrugada, que tem acesso às pessoas que estão na rua e as pessoas que estão em casa. Então a gente reforça essa questão da vacinação, porque a gente sabe que se a gente acabar bobeando, né, a gente pode voltar com o contágio da doença. E a gente sabe que a cada ano essa vacina ela é atualizada. Sim. Então, por isso que a gente faz o pedido e a gente reforça para que as pessoas possam se vacinar. Não só com relação à campanha da Covid-19, né? Há pouco tempo atrás a gente tinha um risco da poliomielite voltar,
uma doença que estava erradicada há muitos e muitos anos. Então, por isso que a gente reforça a importância da vacinação e reforça também que as pessoas vão até a unidade, atualizem a carteira de vacinação. Você perdeu a carteirinha, vai até a unidade, o pessoal da equipe da sala de vacina vai te orientar, mas é importante a gente se manter imunizado. Inclusive, secretário, uma coisa interessante que o senhor falou foi sobre essa questão de algumas doenças que, na hora da vacinação, têm sido negligenciadas. E para isso existe também a campanha da multivacinação, que até foi estendida novamente, porque, segundo até dados do Observatório da Atenção Primária à Saúde, o MAI, em 2021 o Brasil atingiu 52,1% de cobertura vacinal, que é a menor cobertura em 20 anos. A adesão da campanha da multivacinação tem sido grande em Suzano? E quais são os dados, mais ou menos, dessa adesão? Tá, a gente começou a campanha da multivacinação, né, e a gente viu que houve um crescimento. A gente conseguiu divulgar bem nos meios de mídias sociais, a prefeitura fez um trabalho de conscientização muito bacana, mas a gente reflete um dado importante e que é ruim, que de 2014 para cá existe uma queda na taxa de vacinação, por N motivos, né? E a gente reforça essa questão da vacinação. Em Suzano, a gente tem uma média de vacinação de 80% da população, para uma média geral, né? Óbvio que para algumas doenças menos, outras mais, mas a gente reforça que a população precisa se vacinar, né? Algum tempo atrás houve uma campanha de descontinuação da vacina. E agora eu sinto que tanto a Secretaria de Estado de Saúde quanto o Ministério da Saúde tem se esforçado bastante para que isso seja, esse projeto de vacinação seja retomado, né? A imunização, a vacinação, ela é uma prevenção, né? E a gente batalha tanto na saúde para que a gente não trabalhe não só na urgência e emergência, mas também na prevenção. E a vacinação é a saída para isso. Inclusive, o senhor falou uma coisa sobre o reforço nas redes sociais. Hoje ainda, infelizmente, tem muitas fake news a respeito de vacina, a respeito até de cuidados em relação à saúde. Como a Secretaria busca, inclusive, trabalhar, até às vezes, com a Secretaria de Comunicação, para evitar que algo tão importante como a prevenção à saúde seja alvo de fake news, seja sempre esclarecido e essas informações sempre cheguem ao público de forma clara e de forma verdadeira? Com o acesso da internet, né, a informação e hoje as publicações dentro das redes sociais, ela pode ser uma publicação de qualquer um, né? Eu posso fazer uma publicação, você e qualquer um, quem está nos assistindo. Então, o cuidado com a informação é super importante, né? E a gente viu que de algum tempo para cá, esse assunto vacinação, ele foi uma polêmica muito grande, né? Não só aqui no município, mas como no nosso país inteiro, né? Então a gente sabe da importância que os meios sociais garantirem a informação correta para que aquelas pessoas que querem disseminar fake news, né, principalmente sobre campanhas de vacinação, a gente possa tratar como um assunto irrelevante, né? Então a gente reforça, a gente está sempre junto com as equipes de saúde, os agentes de saúde que levam informação até as residências, reforçando a campanha da vacinação e realmente, Léo, tirando essa questão do fake news, né, porque a gente sabe que hoje nesse mundo digital que a gente vive, a gente tem que sempre pesquisar a informação que está sendo publicada para que a gente não seja induzido ao erro. Sim. E agora falando sobre alguns outros assuntos e projetos da saúde, em abril deste ano a Prefeitura anunciou que alguns estudos estavam sendo realizados para transformar o pronto atendimento de Palmeiras em uma UPA 24 horas. Queria que o senhor falasse um pouco em que fase estão esses estudos e se é possível já saber se essa adaptação será feita. Legal. Léo, quando nós chegamos na Secretaria de Saúde, a gente viu que existiam alguns vácuos, né? Um deles era a região norte, né, que até então não tinha um pronto atendimento, e essa população toda usava o pronto-socorro. E aí a gente encontrava um cenário muito difícil dentro do pronto-socorro, que era uma superlotação. Então a gente colocou naquele momento um planejamento de poder finalizar a UPA do Jardim Revista e entregar aquela unidade para a população, que hoje atende uma média de 12 mil a 13 mil pessoas mês. Então a gente vê a importância da UPA lá
por conta que esses pacientes, se hoje não tivesse a UPA, era para ser atendido aqui na região central. Em Palmeiras, a gente já identifica a possibilidade de construção de uma UPA. Por quê? É uma região que tem crescido, né, que tem se desenvolvido bastante. A população, você e o Walter conhecem a cidade de Suzano, é uma população que, se você colocar em quilômetros, a gente está distante daquela população, né? Então o acesso se torna um pouco mais difícil. Então o prefeito reabriu o PA Palmeiras, né, no mandato dele, colocou lá para funcionar 24 horas, e aí a gente entende e a gente vê a importância de ser construída uma UPA naquela região. Então, diante disso, o prefeito já se organizou junto com os deputados André e Márcio, né? Nós começamos a fazer a planilha de obras, ou seja, nós vamos construir uma UPA na região de Palmeiras, né? O prédio do PA de Palmeiras que está lá hoje, ele vai ser mantido, né? E assim que a gente tiver uma UPA toda construída naquela unidade, nós iremos remanejar o atendimento. Mas além de remanejar o atendimento, é ampliar, assim como foi feito lá na região norte, né? Hoje, no PA Palmeiras, a gente tem um número de atendimentos que a gente considera de médio a baixo, e com a UPA eu tenho certeza que a gente vai aumentar esse número de atendimento, porque a gente aumenta a complexidade do atendimento. Então a gente vai fazer internação, provavelmente a gente vai conseguir fazer ortopedia 24 horas, pediatria 24 horas, clínico geral 24 horas. Então isso potencializa a unidade, e a gente vê como Palmeiras, né, para os próximos anos, uma região com um crescimento habitacional muito grande. Então uma UPA lá que será construída vai ser importante na questão de saúde daquela região. E a previsão, assim, mais ou menos, para pelo menos o início das obras? A planilha deve terminar agora no final de novembro, e aí em dezembro a gente deve licitar o projeto da UPA, né? Acredito que de 60 a 90 dias a licitação, então a gente deve ter o anúncio da obra começando aí por volta de março e abril. Legal. Né? Então aí uma previsão aí com folga aí pra gente já iniciar as obras daquela região. E outro aparelho que seria muito importante para a cidade e que tem sido muito desejado pelos munícipes é o Hospital Federal, que está em construção já há algum tempo na cidade. A previsão de entrega para esse equipamento já teve algumas alterações, né? Estava previsto para o final deste ano, depois para o começo do ano que vem. Agora, a mais ou menos, já está prometida para o ano que vem, pelo menos. Isso. A última informação é que a obra estaria mais ou menos em 40% ali, né? Até já dá para ver ainda mais agora a estrutura do local. Mas me fala um pouco, Pedro, por que ainda há essa demora, essa mudança de prazo para o desenvolvimento dessa obra? E é possível manter, é garantido que a entrega será feita o ano que vem? Tá. É importante a gente salientar algumas questões desse processo, né? O Hospital Federal, ele, a princípio, quando ele veio o projeto para a cidade de Suzano, era uma empresa que tinha ganhado essa licitação, esse projeto. E aí, houve-se vários problemas no decorrer, né? Então, a primeira empresa abriu desistência, a segunda também abriu desistência. Então, foi uma série de problemas administrativos que houve, né? E a gente brinca, outro dia eu ouvi de uma pessoa falando o seguinte, né? Que eu aprendi na minha vida que existe 2 tempos. É o tempo do homem e o tempo de Deus, né, Fábio? E aí agora eu aprendi que tem o tempo de Deus, o tempo do homem e o tempo da licitação. Né? Porque entra recurso, entra e vai, porque os atalhos jurídicos e administrativos, eles são, assim, vai entrando recurso, e daí volta, o Tribunal de Justiça vai lá, vê se está tudo certo, o Tribunal de Contas... Então, não é tão fácil isso. Depois que foi vencida toda essa parte, começou a obra. E aí tem um outro problema, porque você inicia a obra e o pagamento, até por uma questão de responsabilidade fiscal, ele é feito através de medições. Então, para quem está em casa, como é que funciona isso? Então, assim, existe um projeto, né, um projeto arquitetônico, esse projeto ele começa a ser executado. E a pagadora, no caso, que é a Caixa Econômica Federal, se eu não me engano, mas é a Caixa Econômica Federal, ela vem e ela vai fiscalizar aquela medição. Então, é para ser feito
10 paredes, a fundação e a parte hidráulica. Então, a engenharia da Caixa Federal, da Caixa Econômica Federal, ela vem avaliar se foi feito aquilo. E isso também demora um certo tempo. Então, é uma obra que não é pequena. Nós estamos falando de 9.000 metros quadrados. Ou seja, é uma obra grande e que realmente existem várias questões que podem atrapalhar. Eu vou dar um exemplo simples aí do que a gente falou lá no começo da entrevista. A pandemia. A própria pandemia ela foi um fato que atrapalhou. Né? Depois, no ano seguinte, a gente teve questões de fortes chuvas que também atrapalham o canteiro de obra. Então são uma série de coisas. Mas é importante a gente falar que nós vamos concluir a obra. A obra está ficando muito bonita. Eu tenho passado lá praticamente quinzenalmente lá na obra, visto como é que está o avançar, né? Hoje, com o prolongamento da 7 de setembro, a gente já consegue ver o prédio já levantado, a gente já começa a ver a estrutura, foi colocada janelas agora, portas. Então, assim, eu não tenho dúvida que a população de Suzano vai ter um hospital do tamanho que a cidade merece, né? Vai ser um hospital de grande relevância para a cidade e a população pode esperar um grande atendimento dentro desse equipamento. E a previsão é mantida para pelo menos o primeiro semestre do ano que vem? Isso, nós estamos trabalhando numa previsão de entrega de 2024. Aí, igual eu falei, Léo, a gente tem várias coisas que podem acontecer, sim, mas a gente tem o planejamento para encerrar em 2024 essa obra. Perfeito. E uma questão que muitas vezes acontece aqui em Suzano é uma reclamação, às vezes, dos munícipes, que é a demora no atendimento e muitas vezes a falta de médicos em algumas unidades, que recebem muitos atendimentos, recebem muitos pacientes, como, por exemplo, em especial o pronto-socorro municipal e, às vezes, até mesmo a UPA 24 horas. Por que, às vezes, há tanta demora no atendimento da rede pública de Suzano e que soluções poderiam ser tomadas pela pasta para haver um atendimento mais agilizado à população? Tá. Bom, vou falar aqui primeiro algumas coisas que a gente fez, né? A gente, primeiro, com a abertura da UPA, a gente melhorou muito esse tempo, né, de espera. Porque, como eu disse, né, toda aquela população da Zona Norte vinha até aqui. Depois a gente ampliou o pronto-socorro municipal, né? Então, tudo isso foi feito para que melhor atendesse a população. Criamos também, junto com a Secretaria de Saúde, já um protocolo que estava instituído, mas que às vezes vinha tendo dificuldade na questão do uso, que é a questão da gente fazer um protocolo adequado na triagem desse paciente. E aí, não só no público, tá? Mas também no particular é importante a gente falar isso. Hoje, Léo, a gente tem as classificações de risco. Sim. O que é a classificação de risco para quem está em casa entender? Às vezes você chega lá, Léo, com uma dor de cabeça no pronto-socorro. Então você chegou lá, você está com uma dor de cabeça e você está aguardando o seu atendimento lá. De repente chega uma pessoa ali com uma dor muito forte no peito. Essa pessoa ela vai passar na sua frente, por conta que a classificação de risco dela é prioridade. E isso acaba, querendo ou não, acaba demorando um pouco mais naquele atendimento de ficha azul ou ficha verde. Porque você tem um caso ali de maior urgência, que tem um risco eminente à saúde. Então, dentro da classificação de risco, você tem lá que a ficha verde, a ficha verde e a ficha azul, ela pode demorar até 2 horas e 30 minutos para poder ser atendido. A vermelha, né, tem que ser um atendimento imediato de até 5 minutos. Então, você tem essa classificação de risco. Então, para a população entender, às vezes, por que aquela pessoa passou na minha frente? Uma outra questão também que a gente fez foi a ampliação do quadro médico. Essa ampliação do quadro médico ela tem sido feita ano a ano, né? Só para você ter noção, o pronto-socorro contava com 2 médicos, né? Hoje nós temos na porta 4 médicos e um generalista, ou seja, de 2 a gente partiu para 5, 2 médicos na emergência, 3 pediatras. Então nós estamos falando de um complexo com quase 11 médicos, clínica cirúrgica. Então cresceu muito esse atendimento. E aí vamos falar da questão do atendimento à população. À medida que o atendimento cresce, que você tem resultado, que vai melhorando o atendimento, é óbvio que a população acaba procurando mais.
Então eu vou dar um outro dado para você. Quando o prefeito Rodrigo chegou na cidade de Suzano, o nosso atendimento dentro da urgência e emergência era cerca de 400 pacientes dia. Né? Hoje, se você somar todos os complexos, nós temos mais de 2.200 atendimentos dia. Então você praticamente triplicou, quadruplicou esse atendimento. Então você vê que houve uma melhora no serviço, mas a procura também aumentou. E um outro dado também. A cidade de Suzano, ela tem cerca de 30% do atendimento de saúde dentro do hospital e do pronto-socorro de fora da cidade de Suzano. São pessoas que estão em outros municípios que procuram a cidade de Suzano. Eu vou dar um exemplo para você, maternidade, né? A maternidade, a nossa UTI neonatal hoje ela é referência na cidade. Então, só para você ter uma ideia, hoje a cidade de Poá ela não tem maternidade. Para onde que vem essas mães ter filho? Em Suzano. Tudo bem que o Estado está preconizado na grade do Estado, mas quando você começa a criar essa cultura, esse hábito de outras pessoas virem usar a nossa rede de saúde, a gente realmente acaba tendo uma migração, né? Que a gente sabe que algum tempo atrás aconteceu muito isso com Suzano e Mogi. Né? A população de Suzano acessava muito a cidade de Mogi para procurar saúde. Então a gente tem essa ciência, é óbvio que a gente quer melhorar. Uma das saídas é a UPA, 24 horas em Palmeiras, para diminuir esse acesso da população de Palmeiras. A gente quer inaugurar o Hospital Federal, que vai melhorar ainda mais. Então são uma série de ações que estão sendo tomadas. E a gente falou um pouco sobre sobre a UPA do Revista, né? A UPA 24 Horas do Jardim Revista. E você falou também sobre a quantidade de atendimentos diários que o local tem feito lá. Mas a gente sabe que, por ser uma região que tem alta demanda, muitas vezes a UPA pode ficar sobrecarregada também. Além da estratégia de conseguir criar a UPA também em outra região, quais outras estratégias a pasta busca para impedir que o local ali, aquele equipamento que é importante, já tem feito muitos atendimentos durante o mês, não fique sobrecarregado? Bom, eu acho que assim, o atendimento primário ele é fator fundamental. Porque hoje na cartilha do SUS, o que a gente tem como referência é que 80% do problema da população em saúde tem que ser resolvido no posto de saúde. Então é esse atendimento primário. Então por isso que a gente reforça a importância de ir até a unidade. Você hipertenso diabético que não tem o controle, vá até uma unidade de saúde, busque saber quais são os problemas, né? Na unidade básica de saúde ou na unidade de saúde da família, é ali que tem que estar concentrado, Léo, o atendimento da população. Porque quando você trabalha na prevenção, você diminui a urgência e emergência. Porque você está prevenindo uma doença. Agora, quem não se previne? Não cuidou da diabetes, certo? E aí, de repente, a pessoa tem uma ferida. O que acontece? Essa ferida não cicatriza. E aí ela vai procurar o quê? O pronto-socorro. A pessoa que tem uma hipertensão, quando ela tem um pico de hipertensão, onde ela vai procurar o pronto-socorro. Então, tudo isso que a gente está falando aqui tem que funcionar em rede. Por isso que a gente sempre fala que a saúde ela é complexa, porque ela tem que funcionar em rede. Porque se eu não tenho uma atenção primária funcionando bem, eu não tenho uma urgência e emergência confortável para fazer um trabalho no que realmente é urgência e emergência. Né, que é aquele atendimento de SAMU, aquele atendimento de um acidente. Eu tenho casos que não são bem tratados na atenção primária que vão até a rede de urgência e emergência. Então a gente quer aqui aproveitar o espaço aqui do Suzano hoje para reforçar que o atendimento primário ele é fundamental. Agora, como eu disse, a gente estava de manhã falando sobre isso, sobre o atendimento primário, falando sobre o Novembro Azul, que os homens não se cuidam, né, aquele preconceito do homem não ir ao médico, mas o homem tem que se cuidar, ele tem que se prevenir, ir até a unidade de saúde, não só os homens, mas as mulheres também, para que isso possa ser tratado cada vez mais na rede primária e a urgência e emergência deixar só para aqueles casos que forem urgência e emergência. Sim. E falando sobre saúde feminina e masculina, antes da gente entrar na questão do Novembro Azul, no último mês de outubro teve a campanha do Outubro Rosa, que é uma campanha muito importante, é uma das maiores campanhas de saúde, geralmente, Sim. do ano. E a gente recebeu aqui a diretora de atenção à saúde, Suzana Flávia Verdugo, e ela disse que Suzano tem a fila zerada para a realização dos exames de mamografia.
O quanto isso é reflexo da rapidez no atendimento, ou melhor dizendo, deixa eu reformular a pergunta. O quanto isso é reflexo da rapidez no atendimento de Suzano, ou se é apenas um reflexo também da falta de procura destes exames em Suzano? Como a gente pode medir isso? Tá. Bom, eu vou aqui falar em relação a não a falta de procura, né? Porque até uma questão importante. A gente até fez um protocolo na rede, e a Glaucia pode depois confirmar para mim, que até as nossas enfermeiras estão pedindo mamografia. Entrou no protocolo da enfermagem. Então, você vê que a procura não é falta de procura. Porque a gente fez agora um protocolo de enfermagem, inclusive teve audiência pública, passou pela Câmara, o prefeito assinou, em que a enfermagem ela pode fazer alguns atendimentos compartilhados, inclusive a mamografia. Então, antes era só o médico que pedia mamografia. E a gente tem um entendimento que não é só o médico que pode pedir. Se a mulher tem a idade que está preconizada pelo Ministério da Saúde, se a mulher tem casos na família que já foram identificados como câncer de mama, se a mulher fez o toque e sentiu que tem alguma coisa diferente, nós não precisamos aguardar ela passar por uma consulta médica. A gente faz isso já junto com a equipe de enfermagem. Então o acesso ele foi ampliado. O que eu vejo mesmo é uma gestão eficiente, com política pública de qualidade, onde a gente foi lá, Léo, e compramos um mamógrafo. A cidade de Suzano tem mais de 300 mil habitantes, né? Eu creio que metade desse público é o público feminino. Então é inadmissível uma cidade dessa não ter um aparelho de mamografia, né? Que a gente sabe que é uma causa de doença que pode se agravar e ter, inclusive, riscos fatais à saúde da mulher. Então, o prefeito foi lá, adquiriu um mamógrafo. Um dado importante, eram mais de 1.800 pessoas na fila de espera, né? Então, a gente fez uma campanha, conseguimos zerar essa fila e, além de zerar essa fila, garantindo um atendimento mensal daquelas pessoas que procuravam. E hoje, graças a Deus, estamos zerados na fila de mamografia. Então eu levo mais pelo lado da eficiência do atendimento mesmo. A demanda ela chega, a demanda é constante. A gente, a cada 15 em 15 dias, a gente pega essas guias que vêm das unidades básicas, coloca para fazer esse agendamento e vai fazendo as mamografias que ali são pedidas pela equipe de enfermagem ou pela equipe médica. Eu pergunto isso, secretário, exatamente porque muitas vezes, por aquilo que a gente falou, muitas vezes há munícipes e pacientes que negligenciam a realização desses exames, muitas vezes falam, não vou fazer, porque é desconfortável, não vou fazer. E como a PASSA, inclusive, busca incentivar a população, não somente, por exemplo, no exame de mamografia, mas também como o exame de Papa Nicolau, que é muito importante, e a PASSA, inclusive, realizou um mutirão no último mês. Isso. A gente, além das campanhas, né, que a gente faz com as redes sociais, com as equipes das unidades, a gente vem trabalhando muito na conscientização do dia a dia, né, junto com os agentes de saúde, informando, conversando, falando sobre a importância dos exames, né, na prevenção, que a gente sabe que a prevenção ela é importante, como mesmo a gente já disse aqui, e a gente vem fazendo um trabalho realmente de bairro a bairro, rua a rua, com todos os agentes de saúde, para poder conscientizar essa população. Sim. E falando sobre também essa questão de conscientização, agora sim, entrando no assunto do mês, a gente vai falar sobre Novembro Azul, que é onde no mês de novembro é realizada a campanha Novembro Azul, que é a conscientização a respeito do câncer de próstata. Isso. E segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, a estimativa é que até 2025 o Brasil vai registrar mais 71,7 mil casos de câncer de próstata por ano. Então, esse ano a gente vai registrar isso, ano que vem mais isso, 2025 mais isso. É muito caso de câncer. Na sua análise, no seu olhar, assim, como gestora agora da saúde, o que vai possibilitar esse aumento de casos? Olha, a gente estava falando hoje isso com a doutora Kelly, né, Glaucia? A gente estava batendo um papo hoje com ela e falando a respeito disso lá. São vários fatores, né? E aí nós vamos falar sobre a questão de saúde do homem, né? Existe um preconceito, né, como eu disse no começo da entrevista, da questão do homem, relação homem e médico, né? Existe esse certo preconceito. Porque o homem ele acaba não fazendo a prevenção, né?
Então, se você pegar dados hoje dentro dos postos de saúde, você vai ver que o atendimento da mulher é muito maior que o do homem, né? Então, a gente primeiro precisa, culturalmente, mudar essa questão do homem acessar a unidade de saúde. A alimentação é um fator fundamental, né? A alimentação está interligada à questão também do câncer de próstata. O fator genético é um fator também que tem uma ligação, e a gente tem conversado muito, né, com as unidades de saúde de conscientização, porque o exame de próstata ele não é só o toque, né? E a gente estava agora, como eu disse, na garagem do secretário Samuel explicando isso para todos que trabalham lá. Primeiro é feito um exame de sangue, né? E esse exame de sangue na sua complementação é feito sim um ultrassom de próstata, e aí se visto que realmente há uma divergência nos exames, há uma alteração, aí você vai aprofundar esse exame para o exame do toque. Mas deixar bem detalhado aqui que existe um problema sim de preconceito ainda com relação a isso. A gente vem em todas as unidades tentando quebrar esse tabu, né, conversando com a população masculina, incentivando eles a procurarem um posto de saúde e conversando mesmo nas ruas, nos comércios, junto à população masculina, para que ela possa sim acessar um equipamento de saúde para poder fazer o exame. E quais ações a pasta ainda pretende realizar no restante deste mês para incentivar, inclusive, a realização dos exames, seja um mutirão, seja mais partes dessa campanha, mais palestras? Sim, a gente já está fazendo isso, Léo, desde o comecinho do mês, né? Então a gente já teve ações em várias unidades, tivemos ações no Vila Fátima, tivemos ações no São José, vamos ter dia 25 ação lá no Badra, lá no Nakamura, com a população. Fora isso, nós temos um container na cidade de Suzano que está ali perto do Max, que está dentro do Max Pfeffer, próximo à Arena Suzano, aonde daqui a alguns dias nós vamos fazer um mutirão lá de câncer de exame de próstata. Então assim, a gente vai fazer os ultrassons lá. Então assim, a gente vai ter realmente aí uma série de atividades que vão ser feitas ainda no mês de novembro. A gente pede para a população que está nos assistindo para que dê uma olhada nas redes sociais da prefeitura, para que acompanhe lá o Instagram ou o Facebook, para que vocês possam ver quais são as atividades que ainda vão ter neste mês de novembro. E importante, passou o mês de novembro, não é porque passou o mês de novembro que agora eu não vou fazer o exame, que eu não vou me cuidar. Não, vai lá, procura uma unidade de saúde, conversa com o enfermeiro, conversa com o auxiliar, vê quais são as unidades que vão estar atendendo, fazendo o exame de sangue, colhendo os exames e mantenha a informação. Você vê as ações aqui que nós vamos ter, né, dia 25, vai ser na UBS do Colorado, UBS Palmeiras, UBS Dona Bento, USF do Suzanópolis, USF do Badra Alto e USF do Vila Morim. Você vê, gente, a gente está falando aqui de 6 unidades distribuídas em pontos estratégicos da cidade. Então, você homem não tem desculpa, né, Léo? Vá até uma unidade de saúde, procure saber, converse, fale com a gerente da unidade, fale com os servidores que ali estão, para que você possa fazer um exame. E detalhe, você que está assistindo, que é mulher também, que tem o marido em casa, que tem o pai, que tem um avô, veja lá se o exame está em dia, veja se a consulta está em dia, porque é importante esse rastreio do câncer de próstata. Sim. E falando agora numa questão mais geral de Estado, recentemente foi feita uma pesquisa do Instituto Badra que mostrou que 39% da população suzanense aprova a gestão Tarcísio de Freitas, no governador de São Paulo, enquanto 37% reprovam. Eu queria saber a sua opinião, Pedro, a respeito da gestão do Tarcísio de Freitas. Tá. Ô, Léo, o que eu vejo, né, assim, pegando de bate-pronto aqui a sua pergunta, né, nós estamos aí há um ano da gestão do governador Tarcísio, né, que trabalhou com um orçamento que não era dele, né, que trabalhou com um orçamento que era do Rodrigo Garcia.
Então eu ainda acho muito cedo para a gente poder fazer esse tipo de análise. Mas eu vejo com bons olhos a administração do nosso governador, né? E, principalmente na cidade de Suzano, né? A gente vê a luta que está sendo para ser instalada a FATEC na cidade de Suzano. A gente tem visto a luta que foi, e graças a Deus estamos chegando ao fim, né, Walter? No dia 8 ou dia 9, vamos ter a inauguração do Hospital das Clínicas, que é um hospital que há mais de 30, 40 anos está ali, né, sendo tratado de portas fechadas como referência do Hospital das Clínicas para casos graves e crônicos. Então você vê que agora o governador Tarcísio de fato vai abrir o Hospital das Clínicas, porque a gente costuma dizer, Léo, que assim, o que é caro na saúde não é a construção. A construção, é lógico, ela tem o seu preço, mas o caro é o custeio. É você manter isso. Vou dar um exemplo para você. A UPA do Jardim Revista, ela custou em torno de 4 milhões para a gente fazer a construção dela. A UPA do Jardim Revista, ela custa por mês 2 milhões e 100. Então, 2 meses de uso da UPA já é o valor da obra. Sim. Então, a obra, ela tem a sua significância? Ela tem. Mas mais do que isso, ela tem um custeio, que é caro. Você vê que o governador, ele disponibilizou dos caixas do governo do estado cerca de 40 milhões para o custeio do Hospital das Clínicas. Então eu já vejo com bons olhos, né? Você vê também uma outra questão que o governador tem falado sempre muito, que é a questão do desassoreamento do rio Tietê, que há anos e anos a gente aqui na região vem pedindo, né? Os prefeitos de Mogi, Suzano, Itaquaquecetuba, e agora o governador garantiu e vai iniciar, né? Você tem a alça do Rodoanel, que o projeto está sendo finalizado, que o governador também entendeu a importância. Você tem agora a criação do CAEP, né, que o prefeito anunciou, que é a companhia, né, de força tática, de policiamento que vai vir para Suzano. Então você tem uma série de investimentos que tem acontecido do governo do estado na cidade de Suzano, pavimentação. Nós vamos ter agora uma UBS no Parque do Colégio, que é oriundo do dinheiro do governo do estado. Então você tem uma série de investimentos do estado na cidade de Suzano. Então por isso que eu vejo a administração do governador Tarcísio com muito bons olhos. E eu acredito que a população, nesse primeiro ano, ainda a gente sabe que é difícil ainda a população identificar as obras e saber da importância. Mas eu tenho certeza que nos próximos anos aí, a tendência da aprovação do governador vai ser crescente. E secretário, você falou a respeito do hospital, o que vai ser o Hospital Regional do Alto Tietê, está programado mais ou menos, você disse, dia 8 ou 9 de dezembro. Para o governador vir para cá. Isso. O hospital já está em funcionamento, de certa forma, né? Isso. E como funcionará o atendimento lá? Será via cross? Como vai funcionar lá? Léo, é importante a gente falar aqui, porque a saúde, a gente precisa entender um pouco de como funciona. E aí esse espaço aqui é importante a gente dizer isso. Porque as pessoas falam assim, mas tinha que funcionar a porta aberta, né? Mas lá não vai dar para entrar. Como é que funciona isso? O atendimento das unidades de pronto atendimento é uma porta aberta para o município. Então em Suzano nós temos 3 hoje. Nós temos a UPA, o Jardim Revista, nós temos o PA Palmeiras e nós temos o nosso pronto-socorro municipal. Quando você dá entrada dentro desses equipamentos de saúde e você precisa ser levado a um outro determinado tipo de atendimento secundário, a gente utiliza o CROSS, que é um sistema do Estado. E esse tipo de tratamento secundário, às vezes a gente não tem referência do Estado. Ou às vezes demora. E a pessoa que está em casa aí, que de repente passou por um problema, sabe do que eu estou falando. Né? A pessoa precisa fazer uma cirurgia e a cirurgia não sai a vaga. Né? E o município faz a parte dele, que é a parte da atenção primária, de resguardar o atendimento, de medicar essa pessoa, mas a gente não consegue diluir isso nas filas do CROSS. Um dado importante, a pandemia ajudou muito a criação dessas filas, porque durante 2 anos a gente ficou parado nesse tipo de cirurgia só tratando de Covid. Os hospitais de referência de cirurgia pararam para poder atender Covid, abriram UTI, abriram enfermaria. Então isso, querendo ou não,
influenciou nessas filas. E o Hospital das Clínicas em Suzano, perdão, Hospital das Clínicas não, Hospital Regional do Alto Tietê, o antigo Hospital das Clínicas, ele vem para compor essa rede de hospital secundário para poder auxiliar a gente desses planos cirúrgicos, enfermaria, clínica geral, ortopedia, psiquiatria, que realmente é o gargalo. Então, dê entrada lá no pronto-socorro. Minha referência vai ser o Hospital Regional do Alto Tietê, então a gente vai conseguir encaminhar para lá. Então aquele paciente que a gente encaminhava lá para São Paulo, São Bernardo do Campo, já chegamos a encaminhar paciente para a região ali de Osasco, Barueri. A gente não vai ter mais. A gente vai ter esse paciente sendo priorizado na cidade de Suzano ou na região do Alto Tietê. É óbvio que se tiver uma vaga na região, na outra extremidade de São Paulo, nós vamos mandar o paciente que nós não queremos perder a vaga. Mas é essencial a abertura do Hospital das Clínicas. Porque daí, às vezes, a ambulância já sai ali do PS e já vai aqui no direto. Tanto pra... É isso aí. E isso envolve uma qualidade na assistência, uma economia na questão de ambulância, na questão do RH. Sim. Isso melhora tudo, né? É uma questão até de segurança para a vida do próprio paciente. Com certeza. É menos tempo ali que tem aquele perigo de, nossa, a gente está transportando ele dentro de um veículo. Com certeza. Tudo mais, tudo muito mais próximo, é uma praticidade. E nós estamos falando de 200 leitos, né, Léo? Sim, a cidade de Suzano, ela nunca teve um hospital que atendeu realmente a população de Suzano, a não ser a Santa Casa. E a Santa Casa é a mesma de quando a cidade tinha 100 mil habitantes. Então, com a chegada dos 200 leitos do Hospital das Clínicas, com o término das obras da Santa Casa, que vai garantir mais 110 leitos, com a construção do Hospital Federal, que vão ser mais 89 leitos, em torno de 89, 100 leitos. Olha aí o ganho que a cidade vai ter na questão de saúde. Sim. 2024, de 2023 para 2024, de 2024 a 2025, saúde é outra. Com certeza. Vai ter uma virada de chave aí nessa questão hospitalar em saúde. Mas, apesar de tudo isso, agora falando especificamente também de Suzano, nesse sentido, quais são os maiores ainda desafios enfrentados pela saúde? Quais são as maiores dificuldades que ainda você, como gestor da saúde, ainda identifica no município? Como a gestão de saúde é uma gestão compartilhada, Léo, com o governo do estado, o governo federal, que é o chamado tripartite que a gente chama, eu vejo que, primeiro, a principal dificuldade é uma questão de regionalização. E aí é o que a gente vem conversando, que a imprensa sabe, né, que eu vou falar aqui, algumas pessoas de repente não vão entender, que é a regionalização do CROSS. Isso é fundamental que aconteça para que a gente melhore o atendimento de saúde. A segunda questão que eu vejo é os equipamentos de saúde que foram e estão sendo terminados ao longo desse mandato do prefeito Rodrigo. Né? Esses equipamentos fizeram falta na cidade de Suzano. E uma segunda questão que a gente vê ainda que são os casos ambulatoriais e os casos cirúrgicos. Né? Esses casos que eram definitivamente tratado pelo Estado e que o Estado não deu conta de absorver esses casos e que agora, no mês de dezembro, mais tardar janeiro, a gente está lançando o Plano Municipal de Cirurgia, onde vai atender essa população. Então eu vejo que são esses. O desafio é lógico, né? É uma soma de fatores, né? Que a gente sabe que a saúde ela é uma engrenagem. Sim. Que se uma peça parar, Léo, todas as outras param, mas a gente vê como o maior desafio hoje esses 3 pontos que a gente colocou aqui. E quais são os projetos que a Paz Saúde tem para os próximos meses? Seja desse ano, que já está no finzinho, sim, mas já talvez para o começo de 2024. Quais são os principais projetos que a Paz tem? Tá, então vamos elencar aqui os que eu já falei. Então a gente tem lá a UPA de Palmeiras, que é um projeto que a gente vai colocar em execução. A gente tem a abertura do Hospital das Clínicas. A gente tem o Hospital Federal na cidade de Suzano. A gente tem a UBS do Parque do Colégio, que é ali próximo da cidade de Edson, o UBS da cidade de Edson, que vai ajudar, que ali tem um vácuo ali de atendimento de saúde, que vai ajudar muito. A gente tem a Clínica da Família, que nós vamos inaugurar, que é um ambulatório de especialidades na Zona Norte. Uhum. Ou seja, aquela população inteira da Zona Norte não vai ter que mais acessar aqui um ambulatório de especialidade no Jardim Vitória. Ela vai atender lá com médicos especialistas. Nós temos também uma clínica da mulher, que vai ser referência no atendimento à mulher, que a gente quer inaugurar até esse ano, que é atrás do ambulatório de especialidades. Né? A gente tem também um projeto
de mais 3 unidades básicas de saúde que nós já enviamos ao Ministério da Saúde, que é mais uma UBS na região da Casa Branca, mais uma UBS na região do Boa Vista, uma UBS também na região de Palmeiras, ali do Jardim do Lago e também do Recanto São José. Eu estou falando aqui, mas eu não sei se o Fábio, a comunicação vai autorizar, porque ó, eu estou dando em primeira mão aqui, viu, Fábio? E também a construção de um CAPS, também 24 horas na região do centro. Tudo isso já cadastrado no Ministério da Saúde, aguardando só a resolução, tá? Adiantando já também que o CAPS 24 horas já foi autorizado, já saiu até portaria. Então, assim, a gente tem um crescimento muito grande na saúde do Suzano, fora também os atendimentos, a questão da humanização do atendimento, a questão também de mais 30 novos médicos que vão chegar, né, na cidade de Suzano, o plano de cirurgia municipal, a reforma da Santa Casa concluída. Então, assim, realmente tem bastante notícia. Só dentro dessas aí, 2 perguntinhas. Da Clínica da Família, a previsão de entrega é ainda para este ano? Bom, eu tenho discutido com o prefeito porque a gente está na dependência da questão de mobiliário. Sim. Então, mas assim, se não for até o final do ano, no máximo ali em fevereiro do ano que vem, a gente já quer inaugurar ela. E o CAPS 24 horas, mais ou menos, quando vai começar? Dá para começar a pensar, né? O CAPS 24 horas ainda está numa etapa ainda de planejamento, ainda de obra. Então a gente está começando ele. As outras unidades a gente fez o pedido para o Ministério da Saúde, a gente aguarda agora a aprovação, né? E a unidade do Parque do Colégio já está em construção, que é a unidade da cidade Edson ali. Já está em construção, a gente quer entregar também no ano que vem. Perfeito. E daí, Pedro, a gente não pode deixar de falar sobre essa questão do ano que vem. Ano que vem nós sabemos que é o último ano da gestão do prefeito Rodrigo Axux. E muito tem falado sobre as eleições de 2024. E também seu nome é cogitado como o candidato, como possível pré-candidato à prefeitura no ano que vem. Inclusive foi dito isso pelo próprio presidente do PL, o presidente nacional do PL, o Valdemar Costa Neto. O que eu gostaria de perguntar a você é pré-candidato à prefeitura de Suzano para o ano que vem? Olha, a sua pergunta é capciosa, né? Mas tudo bem, né? Vamos lá. Primeiro, assim, a gente fica muito feliz de poder ser recordado e ser lembrado, né? Eu acho que tudo isso é fruto, acho que de um trabalho, né? Porque se não tivesse trabalho, não tinha reconhecimento e não tinha nem a lembrança, né? Lá na nossa administração, a gente entende que tem várias peças importantes, né? Secretários importantes, empresários importantes, vereadores importantes. E a gente já conversou com o prefeito Rodrigo, a gente já se colocou à disposição, seja ela em qual for a função, né? Eu tive um grande desafio que foi a Secretaria de Saúde, como você falou lá no comecinho da nossa entrevista. Eu fui eleito vereador, recebi o convite do prefeito para assumir a secretaria, acho que no momento mais difícil dos últimos 100 anos, que foi o Covid-19. E falei para o prefeito Rodrigo, prefeito, estou à disposição do que o partido precisar. É lógico que a gente tem uma amizade com o presidente nacional, né, com o presidente Valdemar, e eu agradeço também da lembrança dele, de ter falado publicamente o nosso nome, mas a gente sabe que a política ela é muito dinâmica, né, Léo? Então tudo pode acontecer, né? Então a gente tem trabalhado bastante, a gente tem focado em fazer todas as entregas dessa obra. A gente fica muito feliz por ser lembrado, né, por toda a imprensa, principalmente por vocês aqui, na pessoa do Walter e da Neuza. Mas a gente ainda está aguardando ainda como que vai ser. Nós temos lá, são cerca de 12 partidos juntos, né, com outros partidos vindo também. Então vai ser um processo de discussão, vai ser um processo de amadurecimento, né, até o ano que vem. E se for da vontade de Deus, né, e a gente sentir que todas essas agremiações, todo esse arco partidário tiver o interesse do nosso nome, a gente vai estar à disposição para também poder colocar a pré-candidatura à disposição. E, Pedro, apesar de tudo isso, segundo o Instituto Badra, não foi somente os dirigentes do PL que lembraram de você. Uma pesquisa mostrou, foi a primeira pesquisa assim, de intenção de votos, mostrou o seu nome aparecendo com 32,1% dessas intenções. Ela foi realizada já no último mês de outubro.
Como você avalia o resultado dessa pesquisa? Você aparecendo no topo de uma pesquisa eleitoral aqui na cidade. Pra gente, igual eu disse, né? Pra gente, a gente acredita muito no trabalho, né? E aí eu acho que tudo isso é reflexo de um trabalho não só meu, da saúde, mas um trabalho do governo, né? Acho que a partir do momento que o prefeito Rodrigo consegue colocar em prática aquilo que ele falou que ele ia fazer na campanha e a população absorve essa confiança nele, eu acho que é o reflexo dessa pesquisa hoje, né? Eu vi por cima a pesquisa, não tive acesso à pesquisa por completo, mas a gente vê principalmente não só o resultado aqui no caso das intenções de voto sobre a minha candidatura, mas você vê também a questão da confiabilidade do governo em relação à população, né? Então você vê lá, se eu não me engano, eu vi por cima, tá? Mas eu acho que dá mais de 85%, né, a aprovação do governo Rodrigo Axuxi. Então eu acho que isso é o recall que o prefeito Rodrigo vai deixar para o candidato que ele escolher e o arco partidário escolher. Eu acho que é essa musculatura que a candidatura do prefeito, que a candidatura do próximo candidato que o prefeito Rodrigo Axuxi vier apoiar, vai ter essa musculatura forte que eu acredito, vendo o movimento que tem na rua hoje, conversando com os comerciantes, conversando com a população, né? Porque a gente é secretário, mas a gente é político também, né, Walter? Então a gente anda, a gente conversa com as pessoas, a gente fala e a gente entende que toda essa musculatura que o Rodrigo construiu, eu acredito que vai ser uma energia muito forte na eleição de 2024 para o candidato do prefeito Rodrigo. E nesse sentido, para finalizar, o que você vê que ainda pode e deve ser feito por Suzano? Olha, a gente tem uma frase que eu aprendi, inclusive com o secretário de esportes, Arnaldo Marinho Júnior, que ele fala assim, que a obra pública é uma obra inacabada. Então sempre vai precisar de mais unidades, sempre vai precisar de mais escola, sempre vai precisar de mais vias para que a mobilidade urbana possa fluir. Então a gente sabe da importância que são as obras. Mas eu acredito muito nessa questão da segurança, educação e saúde, desse tripé que é importantíssimo hoje para a sociedade, né? A gente viver num ambiente seguro, a gente ter uma educação onde a gente consiga atender com qualidade as crianças, que são a base, né, de qualquer nação, de qualquer estado, de qualquer cidade, a gente levar um ensino de qualidade, a gente conseguir aumentar os índices, né, tanto de alfabetização quanto os índices de aprovação em universidade, entre outros, e garantir uma saúde de qualidade tanto para aquela mamãe que vai ganhar o seu neném daqui a alguns dias, quanto para aquela pessoa da terceira idade que está procurando um tratamento de saúde porque chegou, né, no seu período de melhor idade, que a gente fala que são dos 80, 90, 100 anos. Então eu acredito muito nesse tripé, acredito também que a cidade de Suzano ela vem se consolidando numa cidade que é exemplo hoje para as demais cidades do estado de São Paulo, por todas as notas que ela vem atingindo, e acredito também que socialmente vai ser uma das melhores cidades do estado para poder se viver. Secretário, eu agradeço muito a sua presença aqui, eu agradeço muito esse bate-papo e eu abro esse espaço para o senhor fazer suas considerações finais. Obrigado. Léo, queria agradecer primeiro a todas as pessoas que nos acompanharam até agora aqui no Suzano hoje, agradecer você que enviou os comentários, que curtiu, né, e que se possível possa compartilhar, né, no final dessa entrevista, porque o assunto saúde é importante, levar conhecimento de saúde é importante para toda a população. Agradecer aqui a você, Léo, agradecer a Neuza, agradecer o Walter, a todo o grupo aqui do Suzano hoje, agradecer ao prefeito Rodrigo Axuxi, né, por ter depositado toda essa confiança no momento mais difícil, né, do seu governo, na principal pasta que foi naquele período, a pasta da saúde. Então agradecer ao prefeito, agradecer a nossa primeira-dama Larissa Axuxi, agradecer também aqui a minha esposa Débora Rafu e aos meus filhos Matheus e Rafael,
porque a gente tem hora para sair, mas não tem hora para chegar, Léo. A gente sai... Ontem eu até brinquei, eu falei, caramba, todo dia a gente trabalha no mínimo 12 horas. E a Débora tem sido uma parceira importante para mim nesse período, porque ela entende do nosso trabalho e ela sabe que a gente precisa, no serviço público, a gente sempre precisa dar o máximo de nós. Quem paga os nossos salários é a população que está nos assistindo. Então a gente tem que realmente colocar a mão na massa e trabalhar bastante. E agradecer a todos os demais amigos, parceiros da Secretaria de Saúde, demais secretários e vereadores que têm nos ajudado na construção de uma saúde forte, de um SUS fortalecido na cidade de Suzano. Obrigado a todos do grupo e um agradecimento especial a você que ficou até agora nos assistindo. Muito obrigado, secretário. Muito obrigado por esse bate-papo, por tudo que você trouxe aqui de novidades para nós. Tudo isso que a gente conseguiu esclarecer para a população. E agradeço a você que nos acompanhou até o final dessa entrevista. Muito obrigado e até a próxima.